Fica mordido, não fica. Dente, lábio, teu jeito de olhar. Bom dia. Bom dia, Rosana. Oi, Fran. Tudo bem? Oi, Úrsula. Começando com Lineker. Oi, Andréas. Adoro essa música. Bom dia, nega. Acho que entrou mais alguém aí que eu não vi. O Insta tinha dado uma travadinha, agora fui entrar e ele não entrou. Tive que refazer. Oi, Bia. Bom dia, Adriana. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Felipe. Oi, Rosa. Oi, Adriela. Cristiana, tudo bem? Cristina, desculpa. Então, começando com o Lineker. Esse cara é muito bom. Vamos lá. Então, nós estamos hoje no capítulo 27. E já são 27 dias ininterruptos, né? Isso que é bacana, quase um mês já. Lendo Tishnahan. Tishnahan, então, com a sua visão, né? A sua visão do budismo através das pegadas do Buda, assim, seguindo as pegadas do Buda e tentando construir a história do Buda, né? Do Siddhartha. Esse livro aqui, então, é uma tradução do Enio Burgos, da editora Bodhigaya. E ele está sendo sorteado, né? Vocês já viram aí no Insta, né? Tá uma loucura. Tem mais de 300 indicações já ali, vai ser uma coisa. Bom dia, Karen. Oi, Catherine. Então é isso, nós estamos no capítulo 27. Ontem, no capítulo de ontem, o Buda encontrou, então, ele está lá ele está ali com o grupo do... Oi, Xande, de volta, então? Acabou as férias? O Buda está ali numa conversa com o Kasyapa. E esse Kasyapa, ele é líder de uma... Bom dia, Mauro. Ele é líder de uma sangha, né, muito grande, assim, ali nesse... Oi, Fabrício. Nesse meio Uruvela, né, naquela região ali da Índia. E é uma sangha que são adoradores do fogo. Mas ele é vocês viram ontem, né? Ele é uma mente super aberta, assim, né? Ele está aberto a novas possibilidades. Então ele está seguindo os Vedas, né? O que ele entendeu dos Vedas. E vocês têm que entender que os Vedas, assim, gente, ó, essa história está sendo contada no período mais ou menos 560 a.C. Então já faz uma cara, né? Então 560 a.C. Os Vedas existem há 1800 anos antes de Cristo. Então, 4.000 anos atrás, né? É muito tempo. Então os Vedas vêm sendo passado de geração a geração por 1.800 anos, a 1.300 anos até chegar no Buda. E o Buda chega e... Não, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Pensa, cara, né? É uma visão filosófica. Hoje, então, todos os dharmas ardem no fogo. Capítulo 27. A cada manhã, Kasyapa trazia para o Buda um pouco de comida, e assim ele não precisava ir mendigar na vila. Após sua refeição diária, andava solitariamente pelas trilhas da floresta. Então ele andava lá fazendo a meditação dele, né? Ou descia até o lago de flores de lótus. Ao entardecer, Kasyapa juntava-se a ele para discutir entre os arvoredos ou à beira do lago. Quanto mais tempo passava com Buda, mais Kasyapa entendia quão sábio e virtuoso era o seu visitante. Certa noite, choveu tanto que pela manhã o rio Neranjara tinha transbordado suas margens. Os campos e moradias ribeirinhas submergiram rapidamente sob as águas turvas. Botes saíram desesperadamente tentando resgatar pessoas. A comunidade de Kasyapa, em tempo, teve de galgar terras mais altas, mas ninguém conseguia encontrar Gotama. O mestre enviou vários botes para procurar por ele. Finalmente, foi achado sobre uma colina distante. A água baixou tão rapidamente quanto tinha subido.
Na manhã seguinte, o Buda pegou sua tigela de mendigar e desceu até a vila para ver como os moradores se viram com a enchente. Por sorte, ninguém havia se afogado. As pessoas lhe contaram que, por não possuírem muitas posses, a inundação não os havia roubado em muita coisa. Tá bem, né? Os discípulos de Kasyapa iniciaram a reconstrução do Santuário do Fogo. Lembro que ontem pegou, né, no capítulo de ontem pegou fogo, que tinha sido destruído pelas labaredas, e reergueram suas choupanas, que havia sido levado pela enchente. Uma tarde, enquanto Buda e Kasyapa conversavam ao longo das margens do Neranjara, o Brahmani disse: Gotama, outro dia você falou sobre a meditação acerca do corpo, sensações, percepções, formações mentais e consciência. Essa meditação, que é o que geralmente eu passo assim, uma live ou para os grupos, né, chama Satipatthana Sutta. E não é só o início da meditação, se vocês meditarem sobre isso, pelo próximo capítulo aqui, vocês vão alcançar a liberação. Tenho praticado tal meditação e começo a compreender como as sensações e percepções determinam a qualidade de vida de uma pessoa. Eu também vejo que não há elemento permanente a ser encontrado em qualquer desses 5 rios. Posso ver que a crença em um eu independente e separado é falsa. Ainda não compreendi, todavia, por que alguém seguiria um caminho espiritual se não há um eu ou si mesmo que seria liberto. Entenderam? Ontem, então, o Kasyapa perguntou isso para o Buda, né? Então ele está observando as sensações, né? O que entra nos... Para quem não está acostumado, assim, quando eu falo isso, né? Eu vi que tem gente nova aí. Quando eu digo sensações, é o que tu está ouvindo agora. Tu está ouvindo a minha voz, né? Tu ouviu a música antes ali, ouviu a minha voz, está ouvindo algum som, alguma coisa. Vamos começar pela audição, né? Qualquer um dos sentidos, tá? Tu ouve isso, mas a gente imediatamente julga isso, né? Se é bom, se é ruim, se está alto, se está baixo, se está agradável, se não está agradável. A gente sempre vai julgar por 3 elementos: agradável, desagradável ou neutro, né? Só que não é nada mais que som. E é isso que o Buda está querendo dizer, é apenas som, né? E quando é apenas som, a gente não tem julgamento, porque som é uma onda sonora. E o julgamento está na gente. Quando tu te livrar dessas percepções errôneas, que são essas formações mentais, e tenha consciência disso, quando tu te livrar de cada um dessas sensações, desses julgamentos, tu acende. Agora imagina quantas sensações a gente tem: tato, formas, som, cheiros, paladar, e aí vai, né? O Buda perguntou: Kasyapa, você aceita que o sofrimento seja uma verdade? Então agora ele está entrando nos 4 nobres verdades. Aceita que o sofrimento seja uma verdade? O budismo, muita gente diz, o budismo entrou agora a Pita ali, que é apaixonado pelo Schopenhauer, né? Então o budismo vai dizer como Schopenhauer, que é um pessimista de carteirinha, e ela diz que não, mas é. Então esse filósofo pessimista, ele vai dizer que existe o sofrimento assim de uma outra forma, porque ele entendeu o budismo de uma forma errada. O sofrimento existe. O Buda não está dizendo que a vida é só sofrimento, a vida é sofrimento. Eu vou dar um exemplo bem simples: tu compra um carro, né? Aí alegria, 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 né? Aí depois tu tem que pagar o imposto do carro, daí depois alguém chega lá e risca o teu carro. Então aquilo que era uma fonte de alegria é uma fonte de sofrimento. É nesse sentido que ele está querendo falar, entendeu? Que o sofrimento é uma verdade, ok? E você crê que o sofrimento tem uma causa, né? O sofrimento tem uma causa. Elimina a causa do sofrimento, elimina o sofrimento. Sim, aceito o sofrimento, que o sofrimento tem uma causa. O Kasyapa está... né, André? Sim, aceito que o sofrimento tem causas. Kasyapa, quando as causas do sofrimento estão presentes, o sofrimento está presente. Sacaram? Eliminem as causas do sofrimento. Quando as causas do sofrimento são removidas, o sofrimento também é removido. A causa do sofrimento é a ignorância, um modo falso de olhar a realidade. Pensar que o impermanente é permanente. Impermanente é permanente. Pensar isso é ignorância. Pensar que há um eu quando não há, isso é ignorância. Da ignorância nasce o apego, a raiva, o medo, a inveja e incontáveis outros sofrimentos. Ele está falando aí dos venenos da mente, né? O caminho da liberação é o caminho de olhar profundamente para as coisas, a fim de verdadeiramente perceber a natureza da impermanência, a ausência de um eu autoexistente
e a interdependência de todas as coisas. Este caminho é aquele capaz de eliminar a ignorância. Uma vez que a ignorância seja superada, o sofrimento é transcendido. Isto é a verdadeira liberação. Não há necessidade de um eu para haver liberação. Então, vocês viram, é complexo, né? Eu sei que fica esse jogo, assim, com essa retórica assim, de pensamento, mas façam essa prática, tirem um dia, né? Tirem um dia de retiro, assim, e fiquem observando a tua mente. Tu observa a tua mente, os pensamentos surgirem e desaparecerem, em permanência. Tu vai observando as coisas através dos sentidos, né? Todos os sentidos, 5 sentidos do corpo físico. Tu vai observando isso e ele surgindo e desaparecendo, gostar e não gostar, o que é neutro. Tu vai percebendo todos esses desejos surgindo e desaparecendo. E aí tu vai eliminando isso. Uruvela Kasyapa sentou-se silenciosamente por um momento e então falou: Gotama, sei que você fala a partir de sua experiência direta. Suas palavras não expressam simples conceitos. Você disse que a liberação só pode ser atingida através de esforços meditativos, sem dúvida. Por aprofundar-se a visão das coisas, você crê que todas as cerimônias rituais e preces são inúteis? Bah, aqui ele pega pesado. Olha, chega. Então, pessoal, aí, calma que eu vou explicar. O Buda apontou para a margem oposta do rio, dizendo: Kasyapa, se uma pessoa quisesse atravessar para a outra margem, como procederia? Se a água for suficientemente rasa, diz o Kasyapa, ela poderia atravessar andando. De outro modo, a pessoa teria de nadar ou remar num bote até lá. Simples. Concordo. Mas, e se no caso dela não desejar andar, nem nadar, nem remar num barco? Que tal se ela apenas ficasse de pé nesta margem do rio, orando para que a outra margem viesse até ela? O que você pensaria de uma tal pessoa? Eu diria que está sendo muito tola, né, diz o Kasyapa. Exatamente, Kasyapa. Se uma pessoa não sobrepujar a ignorância e os obscurecimentos mentais daí decorrentes, não poderá chegar à outra margem da liberação, ainda que passe sua vida inteira em orações. Então veja bem, o Buda não é contra a oração, muito pelo contrário, ele vai dizer que a oração por si só não basta se não houver a ação. O próprio Jesus dizia isso. O problema é que a gente conhece o Jesus através de uma fonte que é somente a Bíblia. Né? Eu não estou desrespeitando. Existe um Jesus, uma figura histórica, que ele existe antes do dogma, antes de existir essa construção do dogma. Assim como o Buda, tem muitos rituais assim que está envolvido o Buda. Né? Aqui ele está livre de rituais nesse livro. Então o Buda. Né? Então tu vai conhecer, se tu conheceu Jesus antes dos dogmas referidos a ele, vocês vão ver que ele é uma pessoa completamente diferente. Aliás, eu estou fazendo um estudo das relações entre o Buda, Sócrates e Jesus. Em breve eu vou poder trazer um pouco de informações para vocês. Mas eu estou estudando o Jesus sem a igreja, o Jesus sem os dogmas, um pouco mais profundo. Exatamente, Kasyapa. Repentinamente, o Brahmane caiu em lágrimas. Né? Aí o Kasyapa caiu em lágrimas. E se prostrou aos pés do Buda. Gotama, já desperdicei metade da minha vida. Por favor, aceite-me como seu discípulo e me dê a chance de estudar e praticar o caminho da liberação com você. Pá, isso aqui é muito incrível quando tu te dá conta, assim. Eu estava no retiro com Alan Wallace, o Alan Wallace é um lama muito famoso na ordem assim do Dzogchen, né, que é a liberação. E ele foi por 17 anos tradutor do Dalai Lama. Procurem Alan Wallace, aí vocês vão ver, tem livros de neurociência, ele é físico, ele é uma figura assim no mundo, assim, conhecida no mundo todo, né? E uma figura no budismo. Então, quando ele tem dúvidas, ele se reporta ao Dalai Lama. Ele mesmo diz que é engraçado, que ele liga para o Dalai Lama tirando dúvida. Né? E ele já é um senhor, tem 70 e tantos anos. Né? Então, é esse nível. E eu estava no retiro com ele, com esse americano, né, por vários dias. Assim. Então, estava lá pelo 10º dia, assim, e ele apresentou um lugar na Toscana, onde ele está fazendo um centro de retiro, que está construindo, assim, que é o retiro para Shamatha, né, que ele trabalha, e que as pessoas vão para lá e vão ficar 3 meses, 6 meses, 1 ano, né, praticando numa casinha, isolados, né, com a orientação dele. Né.
E quando eu vi aquilo, e eu vi que eu não poderia ir, eu não tenho meios hábeis para isso acontecer na minha vida, nesse momento da minha vida, eu caí numa tristeza, num pranto, assim como o Cassiapa, assim. Fiquei muito triste. Porque nessa vida eu não vou fazer isso, mas a próxima eu faço. Então, quando o Cassiapa se prostrou, eu percebi isso. Pá, quanto tempo perdido, né? Que a gente perde tempo para qualquer coisinha. Tipo agora, vocês levantaram para poder ouvir isso, né? Daqui a pouco desperta com uma palavra aqui, qualquer coisa. Né? E outras pessoas não. Né? Cada um no seu tempo. O Buda ajudou a erguer e disse: não hesitaria em aceitá-lo como meu discípulo, mas e os seus 500 devotos? O Buda é sempre preocupado com as pessoas. Né? Quem os orientaria se você partisse? Gotama, dê uma chance de eu falar com eles pela manhã. Amanhã à tarde deixarei você conhecer a minha decisão. O Buda disse: as crianças da vila de Uruvela chamam-me de Buda. O outro ficou surpreso. O desperto, não é? Pois então, eu o chamarei da mesma maneira. Na manhã seguinte, o Buda foi mendigar na vila de Uruvela. Após isso, foi ao Lago de Lótus para meditar. Bem tarde, Cassiapa veio vê-lo. Contou-lhe que todos os 500 devotos concordaram em se tornar discípulos sob sua orientação. Olha o tamanho da sanga. Já lembro que ele tem mais aquela galera lá, né? Que foi reunido pelo Yasa, né? E agora está lá com o Kondana. Né? No dia seguinte, Uruvela, Cassiapa e todos os seus seguidores rasparam suas cabeças e barbas, atirando seus cachos de cabelos no rio Neranjara. Né? Uma cena meio... juntamente com todos os objetos litúrgicos que tinham sido usados na adoração do fogo. Eles se inclinaram de frente ao Buda e recitaram 3 vezes: tomo refúgio no Buda, aquele que mostra o caminho nessa vida. Tomo refúgio no Dharma, o caminho da compreensão e do amor. E tomo refúgio na Sangha, a comunidade que vive em harmonia e consciência. A recitação dos 3 refúgios que fizeram ecoou na floresta. Acredito, né? 500 pessoas falando, né? Quando a ordenação estava completa, o Buda falou aos seus nobres bhikkhus sobre as 4 nobres verdades e como observar a respiração, o corpo e a mente. Mostrou-lhes como mendigar alimento e como comer em silêncio. Pediu a eles para libertarem todos os animais que haviam aprisionados para lhes servir de alimento e para os sacrifícios. Então olha a visão, né? Há 2.600 anos atrás, é uma visão muito moderna. Naquela tarde, o Buda encontrou-se com Cassiapa e 10 dos alunos veteranos para ensinar-lhe os fundamentos do caminho do despertar, assim como para discutir sobre a melhor forma de administrar a Sangha. Cassiapa era um organizador talentoso, um líder, e com o Buda preparou os alunos veteranos mais avançados para conduzir os bhikkhus mais jovens, exatamente como Siddhartha havia feito em Isipatana. No dia seguinte, Nadi Cassiapa, o irmão mais novo de Uruvela, sabe que Cassiapa quer dizer aquele que engole luz, chegou com seus discípulos em estado de choque. No dia anterior, ele e seus 300 devotos, o irmão do Cassiapa viu isso, né, o Nadi, e que viviam um rio abaixo de Uruvela, tinham visto centenas de tranças de cabelo e objetos litúrgicos flutuando no rio, e temiam que alguma terrível catástrofe houvesse se abatido sobre a comunidade do seu irmão mais velho. Quando Nadi chegou em Uruvela, era hora de mendigar, e assim ele fora incapaz de achar qualquer um dos seus adoradores. Seus piores medos pareciam estar se confirmando. Imagina, está apavorado. Lentamente, porém, os bhikkhus começaram a retornar e explicaram como todos tinham tomado os votos de seguir um monge chamado Gotama. Uruvela também reapareceu, junto com o Buda, e ficou muito feliz em ver seu irmão mais novo. Ele o convidou para andar na floresta. Eles se ausentaram por um longo período de tempo, e quando retornaram, Nadi Cassiapa anunciou que ele e seus 300 discípulos também tomariam refúgio no Buda. Olha o tamanho da sanga. Ambos os irmãos concordaram em enviar alguém para convocar seu outro irmão, Gaia. Terra, né? Logo no espaço de apenas 7 dias, ele e seus 200 devotos foram igualmente ordenados bhikkhus. Os irmãos Cassiapa eram bem conhecidos por sua amorosa irmandade e compartilhamento dos mesmos ideais. Juntos tornaram-se alunos profundamente dedicados ao Buda. Um dia, depois que os monges tinham mendigado, Siddhartha convocou-os a se reunirem na encosta da montanha em Gaia.
900 bhikkhus comiam em silêncio com o Buda e os 3 irmãos. Quando terminaram a refeição, todos fixaram um olhar no Buda. Agora imagina, eles estão num lugar e tem que descer numa cidadezinha, num vilarejo, 900 pessoas pedir comida. É uma chuva de gafanhoto. Serenamente sentados sobre uma grande rocha, o Buda começou a falar: bhikkhus, todos os dharmas ardem no fogo. O que está no fogo? Os 6 órgãos dos sentidos: olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente. Todos estão em chamas. Os 6 objetos dos sentidos: forma, som, cheiro, sabor, toque e objetos da mente. Todos estão em chamas. Eles queimam nas chamas do desejo, do ódio e da ilusão. Ardem nas chamas do nascimento e do envelhecimento, da doença e da morte, assim como nas chamas da dor, da ansiedade, da frustração, da preocupação, do medo e do desespero. Aqui requer um tempo assim, para falar sobre isso, porque quando o Buda está falando sobre arde no fogo, ele está falando de desejo Trishna. Trishna é um desejo como fogo, assim, é um desejo que como fogo ele sai queimando tudo. Há o desejo Chanda. O desejo Chanda, ou desejo Chanda, é um desejo mais tranquilo. É o desejo de vocês estarem aqui agora, de acordar cedo, de querer ouvir a live, mesmo sabendo, eu sei que vocês estão abrindo mão do tempo de vocês para ouvir, né, da rotina de vocês, mas é um desejo que é bom, que traz benefícios para vocês. Então nem todo desejo é ruim. O desejo é ruim que é o desejo Trishna, não o desejo Chanda, né? E tem vários desejos que a gente pode dizer como bom e tem vários que são ruins. E esses 6 objetos sentidos, né, os sentidos e os 6 objetos formam os datus. Né? Para quem quiser aprofundar, procure em datus aí. D-A-T-H-U-S. Bhikkhus, cada sensação queima, seja ela prazerosa, desagradável ou neutra. As sensações surgem, são condicionadas pelos órgãos dos sentidos, pelos objetos dos órgãos dos sentidos e pelas consciências sensoriais. Isso vai dar um total de 108. As sensações... Aí vem o 108. Quem está ligado sabe. As sensações queimam nas chamas do desejo, do ódio e da ilusão. As sensações queimam nas chamas do nascimento, do envelhecimento, da doença e da morte, assim como nas chamas da dor, da ansiedade, da frustração e do desespero. Bhikkhus, não permitam a si mesmos serem consumidos pelas chamas do desejo, ódio e ilusão. São os 3 venenos da mente. Vejam a natureza impermanente e interdependente de todos os dharmas. Tá? Dharmas aqui agora com D minúsculos, fenômenos mentais. A fim de não serem escravizados pelos ciclos de nascimento e morte, criados pelos órgãos dos sentidos, pelos objetos dos sentidos e pela consciência sensorial. Os 900 monges escutaram atentamente. Cada homem estava profundamente comovido. Estavam felizes em saber que haviam encontrado o caminho que ensinava a olhar profundamente a fim de alcançar a liberação. A confiança preencheu o coração de cada bhikkhus lá presente. O Buda permaneceu por 3 meses para ensinar os novos bhikkhus, e eles fizeram um grande progresso. Os irmãos Kasyapa mostraram-se talentosos assistentes para o Buda e ajudaram a conduzir e a ensinar a Sangha. Então, é isso. Agora ele está com uma Sangha gigantesca, assim, né? E aí começam os problemas de administração. Agora ele vai ter que ser um estrategista, assim, né? Para organizar essa logística aí de 1000 pessoas ali, né? E isso vai dar confusão. Como sempre. Juntou gente, confusão. Tá? E aí começa. Amanhã, então, a Floresta das Palmeiras, de Palmeiras, capítulo 28, segue agora isso, essa massa, né, essa nuvem de mendicantes, e eles começam a formar os núcleos, e formar, e crescer, e dar problema, sabe? É a Sangha, né? Sangha é isso, né? Só beleza. Tá bem, gente? Então, até amanhã. Compartilhem essa ideia. Enfim, vamos junto. Que os méritos desse nosso encontro se expandam e toquem a todos e que eu possa me tornar o caminho iluminado. Um bom dia para vocês, boa quarta-feira.